Olá pessoal, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Meire, do Ateliê Meire Fine Artes e Artesanatos. E hoje, nessa tarde de domingo de sol maravilhosa no Vale do Ribeira, eu estou aqui para terminarmos a terceira live fazendo o nosso amiguinho Brute. Esse amiguinho do mundo inteiro que todo mundo ama, que serve como vasinho de suculenta, que serve como porta-treco. Então hoje nós vamos recapitular tudo que nós fizemos nessas duas lives. Eu vou voltar um pouquinho atrás, explicando para vocês tudo que nós fizemos, gente que ainda não pegou o fio da meada ainda de trabalhar com peça em gesso, então vamos dar só vou voltar um pouquinho atrás e ver tudo que nós fizemos, tudo como é que foi feito para nós pintarmos esse amiguinho nosso, tá bom? Eu falei para vocês sobre a peça de gesso. A escolha da peça de gesso é muito importante. É muito importante para você ver se ela tem defeitos, porque para quem está começando no trabalho com gesso é muito complicado você ficar consertando, porque ela sempre vem com os defeitinhos, mas tem defeitinhos leves que é básico da gente trabalhar. Então presta atenção se não está faltando algum pedaço em algum olhinho, narizinho, coisinha assim que dá mais trabalho para consertar. Então você escolha bem a tua peça. Tem fábricas maravilhosas com peças perfeitas para você trabalhar. Outra coisa que nós deixamos bem esclarecido foi sobre o gesso. Para se trabalhar, ele tem que estar bem seco. O gesso, para estar seco, ele está bem branquinho. Se ele tiver acinzentado, é porque ele não está seco. Então não está bom para pintar ainda. Porque se você pintar um gesso molhado, você vai perder tua peça. Porque vai começar a descascar, fora a cor, que não vai ficar a cor que você quer. E aí você vai achar que o problema está em você. Não. Está na peça que ainda não está seca por completo. Então o gesso, para estar seco por completo, eles têm que estar bem branco. Caso contrário, deixa ele lá quietinho, pintando, secando, né? Depois você pinta, não tem problema nenhum. Se for um lugar assim com sol maravilhoso que tem aqui no Vale do Ribeira, então é no instantinho que ele seca, gente. Porque aqui é um sol de rachar. Depois, nós falamos sobre os pincéis. Para pintar uma peça de gesso desse tipo, que é o gesso é um material rústico, nós usamos os pincéis de seda amarela. Por quê? Porque o material são sedas duras e eles entram com facilidade nos veinhos, porque o Brute, ele é um bichinho que ele é um galinho de árvore, né? Ele é uma árvore, na verdade. E a gente sabe que ele é todo cheio de nervuras. Então, se você usar um pincel muito fino, muito delicado, muito macio, ele não vai entrar as tintas nas entranhas do nosso Brute. Além de que, quanto mais macio, mais caro é o pincel, e você vai perder o teu pincel muito rápido. Não vale a pena, tá bom? Então, pincelzinho de seda dura, o amarelo. Pincel sempre hidratado, gente. Muito hidratado. As cerdas dos pincéis para hidratar, eu vou mostrar para vocês, coisa que eu não mostrei ainda, mas eu vou mostrar para vocês como que eu faço para manter os meus pincéis hidratados. Óleo de linhaça. Esse é o segredo. Olhinho de linhaça sempre muito bem hidratado.
Você deixa sempre os seus pincéis banhados com um pouquinho de óleo de linhaça. Não precisa ser muito não, gente. É um pouquinho só. E quando você for usar o teu pincel, o segredo tá aqui, ó. Para você retirar o óleo dele, é só você apertar e vir num papel absorvente. Tá vendo? Ele tirou todo o olhinho de linhaça e ainda esse aqui ainda tava com uma sujeirinha do cut ainda. Olha aí, ó. Perfeito para ser usado novamente. Teu pincel vai ter uma durabilidade muito maior. Então esse é um segredinho de manter bem o teu pincel. Principalmente os mais caros, que são os macios. Tá bom? Depois nós falamos sobre as seladoras. Essa parte do nosso bonequinho. Nós falamos com vocês sobre selar e impermeabilizar. Existe uma diferença muito grande entre selar e impermeabilizar. O gesso é um material poroso. Ele tem os poros todos abertos. Então você tem que selar a peça para você poder, para a peça receber a pintura, receber as tintas. Seladoras são lacas. A laca indiana é uma seladora. Sempre usar uma seladora, fechando os poros da tua peça para poder receber a tinta. Essa foi uma outra etapa que nós conversamos sobre o nosso amiguinho, o brush, não é? As tintas que nós usamos para pintar o nosso amiguinho foi a tinta acrílica. Por que eu usei a tinta acrílica? Porque a tinta acrílica é um pouco mais resistente que a tinta PVA. Mas você pode perfeitamente usar a tinta PVA. Qual a diferença das duas? Nas cores, elas são um pouco diferentes, porque os componentes de uma é diferente da outra. Então, a gente tem em média 90 cores mais ou menos de cada uma de tintas, mas você vai ver que vai dar uma diferença de tonalidade na cor entre uma e outra. Qual usar? Depende muito de você. Depende do que você achar que para você é mais viável. Depende muito da resistência. Se eu quero uma pele que a minha peça tem uma resistência um pouquinho maior, eu uso a tinta acrílica. Se não, se for uma peça simplesmente ornamental, eu uso a tinta PVA. Mas eu gosto das duas. Tá bom? Então nós não temos, não tem muita diferença uma da outra, a não ser nesse nível. A tinta PVA é um pouco mais popular. A tinta acrílica é um pouco mais profissional. Essas são as diferenças de um e do outro. Nós usamos para o nosso gloss, nós usamos essas tintas. 2 tons de verde, o rústico, 2 tons de verde, caramelo para o olho e preto. E o cappuccino, que nós usamos para fazer a finalização do tronco da árvore. No rústico, ela ficou assim. Então nós vamos terminar essa peça agora, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês como que ela fica finalizada. Agora nós vamos trabalhar o verde. Essa peça já está seca, com uma mão de branco
Primeiro selamos, passamos uma mão de branco, 2 mãos de rústico. Perfeito? Agora nós vamos usar os tons de verde. Pincel hidratado. Nunca uso PVA também puro. Sempre hidrato ele com um pouquinho de água. Então, sempre usar um pouquinho de água no meu PVA. Segredinho básico do artesão. Aí nós vamos começar primeiro com o verde mais escuro. Esse é o verde musgo, gente. Mas você pode usar outro tom de verde, desde que seja primeiro um tom mais escuro e depois um tom mais claro possível. Eu gosto muito desse verde musgo. Então, nós vamos trabalhar o verde musgo. De cima para baixo, soltando levemente o pincel, começa e solta. Usa o pincel sempre dos 2 lados, você encharca o teu pincel de tinta, depois você tira o excesso da tinta, sempre tirando o excesso, para que não escorra a tinta e não estraga o teu trabalho. Então vamos lá. O verde musgo. O pincel tá todinho hidratado. A minha peça também está bem sequinha. Os 2 tons de marrom. Gente, a tinta PVA ela seca muito rápido. Então vocês podem perfeitamente fazer essa peça, pintar essa peça em no máximo 2 horas, creio eu, para quem não tem muita habilidade na pintura em gesso. Mais do que isso eu garanto para vocês que não vai, tá bom? Vamos dar uns tonzinhos de verde nos troncos, né? Porque é uma árvore. Sempre trabalhando com o pincel bem seco. Uma delícia trabalhar com pincel seco, viu, gente? A pintura com pincel seco, você consegue trabalhar bem melhor do que a tinta bem molhada. Olha aí, ó. É bem simples, é uma pintura bem básica, essa pintura do grude. Olha, trabalhamos primeiro o nosso verde musgo. Agora nós vamos iluminar esse verde com um tom mais claro. Eu vou usar agora o maçã. Para isso eu vou dar uma limpada no meu pincel. E vamos usar o tom maçã. É um verde claro, gente, verde para iluminar a peça. Para ela não ficar aquela coisa meia xoxa. Então você ilumina a peça com o teu verde maçã. Molha bem dos 2 lados o pincel, retira. Ih, gente, peguei o preto agora. Coisas que acontecem com artesã, tá? Eu vou trocar de pincel. Meu pincel hidratado. Vamos hidratar o meu pincel. Vamos tirar o excesso do óleo. É o óleo de linhaça para hidratar.
Vamos pegar o verde, o nosso verde maçã. Eu vou virar aqui, gente, a minha bandeja, porque eu mexi com o preto aqui, olha aí, ó. E eu vou trabalhar agora com o verde maçã. Pincel dos dois lados, carreguei de tinta, descarreguei a tinta. E agora nós vamos iluminar esse verde. Olha aí, gente. Tá vendo? Nós vamos iluminar apenas o verde. Nada absurdo. Da mesma maneira que eu pintei com o verde musgo, eu faço com o verde maçã. Somente iluminando onde eu passei o verde. Só onde eu passei o verde, tá bom? Nada no marrom. Vamos lá. Vamos iluminar o corpo do nosso bebê. Com o verde maçã. Sempre trabalhando com o pincel bem seco, viu, gente? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma trabalhando com o pincel seco. Pronto, iluminamos o nosso verde. Agora nós vamos trabalhar com o captinho, com a tinta captinho. Pincel do Céu das Duras também, tô usando o mesmo, viu, gente? Se vocês quiserem, dá pra fazer toda a peça praticamente com um pincel só. A única dificuldade que vocês vão ter, que vai ter que ser um outro pincel, é o olhinho. Um outro pincelzinho mais menorzinho, vocês trabalham bem ele. Dá pra fazer bem com qualquer pincel, gente, qualquer pincelzinho. Porque o glúteo ele tem um olhão grande, né? É só caramelo, preto e depois o ponto de luz. Então não é difícil de fazer, então qualquer pincelzinho você trabalha de boa nele, tá bom? Agora nós vamos terminar a cor do tronco dele, de todo, tá bom? Nós vamos trabalhar com o pincel deitado e vamos vir com o cappuccino, fazendo esse movimento. É esse movimento com o pincel deitado, gente. Pode até não parecer que eu faço com o pincel deitado aqui. Eu já tenho mais de habilidade, então eu vou um pouco mais rápido. Mas é o pincel deitado, da mesma maneira. Cappuccino, tira o excesso da tinta e vamos trabalhar o nosso glúteo todinho. Dar uma iluminada nessa peça, nesse bonequinho fofo aqui. Eu sou encantada por esse bonequinho, viu, gente? Eu gosto demais dele. Como o mundo inteiro, né? Vamos trabalhar o cappuccino. Pincel deitado sempre. Olha aí, nosso bebê já tá se tornando uma arvorezinha, não tá? Cappuccino, tira o excesso e vamos lá. Nosso bebê glúteo. É glúteo, né, gente? Eu tenho um inglês fantástico, né? Importante a gente fazer, né, gente? Tá certo. Da próxima vez eu vou ver direitinho como é que fala o tal do glúteo. Glúteo.
importante a gente é fazer, né? Pronto. Nós passamos a nossa... Aí o tanto que você quer ele mais claro, depende muito de você. Se você quiser passar mais, não tem problema nenhum. Eu passaria mais. Mas o nosso tempo é curto, então eu vou parar por aqui e vou mostrar para vocês como eu faço o olho dele. Como eu disse a vocês, um pincelzinho, esse é um pincelzinho comum. Na verdade não tá nem com marca, gente. Aí eu venho agora com o caramelo. Nosso tom caramelo. E nós vamos fazer todo o olho do nosso boneco em caramelo. Aí, nosso bonequinho, com o tomzinho de caramelo. Olha aí, ele com o tom caramelo. Vou secar um pouquinho para vir com o preto, tá bom, gente? Agora nós vamos passar o preto. Como eu disse a vocês, é um olhão bem grande, né? Olha aí, nós viemos com o caramelo e depois nós fizemos vim com o preto, tá bom? Agora eu vou secar para dar um ponto de luz no olho do nosso bonequinho. Pronto, gente. Agora nós vamos com o branco dar um pontinho de luz no nosso bebê. Primeira vírgula do olho e um ponto de luz. Tá dando para vocês verem? É uma vírgulazinha, pego, apoia o dedo, é uma vírgulazinha no olho e o ponto de luz. Vou pôr outra vírgulazinha no outro lado, porque o olho dele é muito grande. Então nós vamos por duas vírgulazinhas, tá bom? Olha aí, ó. Esse é o olho do nosso menino, com os pontos de luz. Vamos usar um pouquinho preto para intensificar essa boca, para deixar essa boca um pouco mais bonita. Mesmo pincelzinho que usamos no olho, molha na tinta com um pouquinho sempre, a tinta também meio aguadinha, a gente trabalha sempre com a tinta meio aguada. E vamos passar na boquinha dele. Pronto, gente. Nosso menino já está com a carinha pronta. O que nós vamos fazer agora? Eu tenho um verde perolado, que eu vou usar na base dele só para dar uma luz. Se você não tivesse verde perolado, não tem problema nenhum. Qualquer um verde mais claro, ou até mesmo um marrom mais claro que você tenha, ou se você quiser usar o caramelo, também fica bem bonito. Mas tem que dar uma luz nesse chão.
né? Que é um chão todo parecendo pedra. Então eu vou dar uma luz com este tom de verde perolado que eu tenho. Não é regra, tá bom? Olha, você vem com o pincel também quase seco, só dando luz no chão. A gente trabalha sempre com luz e sombra no chão. Fica bem mais bonito. E aí ele se ilumina. Pronto. Iluminamos a base do nosso bonequinho, da nossa peça. Tá bom? E aí, gente? Vocês gostaram da nossa peça? Nós viemos com esse projeto porque nós estamos passando por momentos muito complicados, não só no nosso país, mas no mundo todo. O momento que a pandemia deixou a gente trancada nas nossas casas. E as pessoas tiveram que se reinventar. A nossa palavra da hora é reinventar. Às vezes, porque perdemos o emprego. Às vezes, porque entramos em depressão. Ficamos ociosos, sem muita coisa para fazer, os adolescentes em casa, a mãe preocupada, porque mãe é preocupação, né? Sinônimo de preocupação, porque pensa na casa, pensa nos momentos, pensa nos filhos, pensa no marido. Então nós estamos passando por um momento de nos reinventar. E nós viemos com essa proposta, porque esse trabalho, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Por mulheres, nas suas horas de folga, os homens podem ajudar, por que não? Hoje tem muita gente, né? Sem preconceito, né, gente? Pelo amor de Deus, nós não estamos mais em época de preconceito. Então, os homens também fazem muito. Eu tenho muitos amigos artistas que fazem trabalhos belíssimos em gesso. Então essa é a nossa hora, gente. A peça em gesso é um custo bem baixo, perto de muitas outras coisas que a gente vê por aí. Uma peça dessa você gasta em média uns R$18 para fazer. Você consegue revender ela no preço do mercado, em média por R$60. Então dá um lucro bom para você que está em casa, preocupada com as suas horas ociosas. O trabalho no artesanato é quase que uma meditação. Ele nos ajuda em problemas de depressão, ele ajuda a molecada a usar essa energia que os adolescentes têm, as crianças. Todo mundo pode pintar, gente. Todo mundo pode pintar. Bem, nós temos pessoas perguntando sobre a impermeabilização da peça. Então, gente, a impermeabilização dessa peça pode ser feita com verniz fosco. Eu opto por verniz fosco, tá bom? Porque esse boneco
o original dele não é brilhante. Então a gente trabalha mais com o verniz fosco. Verniz à base de água, fosco, tá bom? Que é o que a gente usa nesse tipo de peça. Eu não impermeabilizei porque... acho que eu esqueci, gente. Eu devia ter falado da impermeabilização, né? Mas eu esqueci mesmo, gente, te juro. Com essa coisa da preocupação, eu também ando muito preocupada com a nossa pandemia, o rumo que está tomando, com tanta gente que a gente tá vendo que está ficando doente. Fiquem em suas casas, gente. Comece a fazer um trabalho de artesanato. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque o artesanato é vida. O artesanato, ele desperta na gente uma emoção muito grande. Quando você trabalha com uma peça dessa, que nos remete ao cinema, a um personagem tão amado quanto é esse Groot, ou mesmo quando a gente trabalha com uma peça sacra, né? A gente faz uma imagem de um santo, de uma santa, que leva a gente para uma espiritualidade maior. Gente, pensa nisso. Faça como eu. Comece a pintar pintura em gesso. É barato e é fantástico. Ótimo para a saúde. E aí deixa você em casa também. A molecada, deixa todo mundo quietinho no canto, trabalhando, brincando. Vamos brincar de pintar? Semana que vem nós estaremos aqui novamente fazendo uma outra peça para vocês. Durante 3 dias a gente vai fazer live. Sempre esse horário. Mas eu mando um recadinho para vocês, tá bom? E aí vocês vem comigo, vem aprender a pintar, tá bom? Um beijo a todos, gratidão sempre.